Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Vamos trazer aqui, pessoal, um cronograma que um especialista compartilhou ali em que o XRP pode fazer história. Ele coloca ali o mês que estamos, né, maio, que está corrigindo o mercado aí, BTC corrigindo forte, próprio XRP batendo no seu grande suporte em 1,31, que o mercado bate ali, né, e volta, então tem um grande suporte ali nessa faixa de preço, né? E depois ele coloca o mês de junho como a calmaria, para depois sim julho e agosto vir um mercado explosivo para ter um pico nesse ciclo, aí sim para corrigir forte. Então ele vai trazer esse cronograma, vou trazer esse post, né, do relief que ele colocou ali dentro do próprio X, né? E vamos aqui ver o cronograma então que o relief colocou, né? E mostra que o XRP pode estar prestes a fazer a história, tá? Algo está se formando aí na comunidade do XRP. O entusiasta especialista em cripto relief apresentou então um cronograma ousado para os próximos meses. Ele acredita que o XRP fará marmanjos chorarem nos próximos meses e seu cronograma tem atraído muita, mas muita atenção aí de holders, detentores e investidores de XRP. Primeiro ele coloca aqui, pessoal, ó, de maio a junho seria essa calmaria antes da tempestade. O Relief vê o período atual como uma preparação. E ele descreve maio e junho como o aquecimento, uma fase em que o mercado se prepara antes que movimentos maiores aconteçam. Para os detentores de XRP, essa janela representa uma oportunidade de acumular tokens e se posicionar antes que a atividade se intensifique, né? Quem acumulou tokens no período de 2024, começo ali, colheu os frutos no final de 2024, vendo o XRP saindo ali de 49 centes de dólar para bater 3,66 em menos de 6 meses. E agora ele coloca, né, que agora é uma oportunidade de acumular tokens, principalmente com o mercado corrigindo, BTC ali, né, caindo forte, e mesmo assim o XRP está conseguindo se segurar no seu grande suporte em 1,31. Essa aqui é a postagem que ele colocou, que eu vou mostrar para vocês, e ele coloca aí a próxima fase do ciclo. O Relief aponta julho e agosto, né? Então ele aponta aí maio e junho, né, para período de calmaria, e depois ele coloca julho e agosto como ele se chama esse período de explosivo e o descreve como provavelmente o pico de realização de lucro. Em sua visão, esses 2 meses têm o maior potencial de ganhos todo o ciclo. Na sequência, ele prevê uma queda que acontecerá em setembro, que poderá se estender até outubro. Alguns analistas previram uma queda aí forte, né, para o próximo pico do XRP. Então eles colocam aí, né, os analistas que vai ter um pico forte entre então julho e agosto, e setembro até outubro vai ter uma queda forte depois dessa alta. E aqueles que não realizarem lucro pode ver ali, né, o mercado subir novamente, como aconteceu lá em 2025, e agora vendo o mercado caindo, o XRP batendo agora 1,31. E ele colocou aqui também, o Relief, que não se limita a sua visão aos investidores de varejo. Ele cita o XRP ao lado do próprio Bitcoin, Ethereum e Solana como ativos que serão amplamente utilizados pelas instituições, e é uma tecla que eu sempre bato aqui sobre, né, as instituições estarem de olho nas maiores criptos, que seria ali então XRP, BTC, Ethereum e Solana. Essa perspectiva institucional confere ao XRP um papel que vai além da especulação, posicionando como uma infraestrutura e não apenas uma forma de negociação. O especialista ele é transparente sobre onde deposita suas convicções. Ele afirma não possuir BTC, Ethereum ou Sol. Ele acredita que o melhor retorno sobre o investimento será
com o XRP e também com o XLM. E ele chama o XRP de oportunidade fácil de aproveitar e incentiva o seu público a acumular o máximo possível para ele, a justifica para ele ter esse investimento em XRP, ele é muito simples. Então eles colocam aí como as instituições estão entrando em cena em XRP, BTC, Ethereum e Solana. E daí ele coloca uma meta também de 1.000 doletas em XRP. Os dados que mais chamou a atenção foi a previsão de Relief. Ele afirma que 1.000 XRP, né, farão de você um milionário quando tudo estiver dito e feito. E isso implica um preço por token de $1.000 ou mais. Relief apresenta isso não como uma especulação, mas como uma opinião sobre para onde o ativo está caminhando. O artigo, né, do Relief sinaliza uma mudança de tom para o restante de 2025, 2026, e ele descreve o período de setembro a outubro como uma tendência de baixa no mercado de cripto e sua mensagem é sobre o time. A fase explosiva tem uma janela de oportunidade e ele quer que seu público reconheça como essa janela se abre, né? Quando essa janela se abre e quando ela se fecha. Então ele coloca que vai abrir essa janela agora de alta forte, né? No mercado agora em junho, julho e agosto. Então, junho ainda pode ter ali uma fase lateral e ele coloca julho e agosto como uma fase aí de explosão, né? Até então, maio e junho seria acumulativo e depois setembro até outubro, né? Uma fase que o mercado irá corrigir. E aqui está a grande, né, publicação que ele colocou, o que está por vir para o XRP, para homens adultos chorarem e a história está prestes a ser feita. E ele coloca aqui: eu gostaria de poder dizer mais, mas não posso por enquanto, apenas esteja preparado, especialmente para julho e agosto, provavelmente o pico de realização de lucro, maio e junho serão o aquecimento, julho e agosto serão explosivos, setembro até outubro, tendência de queda das criptos. E ele coloca aqui: eu te disse semanas atrás, esses 5 meses muito provavelmente mudarão a trajetória do seu futuro. E na minha opinião, né, que ele coloca aqui, 1.000 XRP vão te tornar um milionário quando tudo estiver dito e feito. E ele também disse, né, que ele coloca ali que ele não detém algumas criptos. E ele disse também antes, e vou dizer de novo: fruta baixa pendurada, escolha fáceis, pegue o que puder antes que a tempestade aí atinja o ventilador, né? E ele coloca aqui, como eu falei, ó, para total transparência, eu não possuo BTC, Ethereum e Solana, acho então que o melhor ROI será o de XRP e XLM. Ele coloca também, né, o XLM, que é, né, do cofundador, vamos colocar, do XRP, daí eles se separaram, né, daí o fundador agora da XLM era o cofundador do XRP, que detém agora o XLM, né, o Stellar, e também o XRP. Ele coloca então as duas criptos que vão ter o maior ROI. Então ele coloca aí que vai ter um mês agora de calmaria e depois uma explosão muito forte antes do mercado corrigir novamente. E ele coloca, né, que 1.000 XRP vão te tornar milionário quando tudo estiver dito. A matéria traz, né, que cada token seria $1.000. Só que daí $1.000, né, para 1.000 XRP seria milionário em dólar e não em reais. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.